Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Hoje a gente vai trazer dicas, instruções para você que é corretor, para você que é proprietário ou futuro proprietário de um imóvel e precisa desenrolar uma série de documentos e contratos. Fica aí que isso é bem importante que você saiba. Antes de mais nada, deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de toda novidade, todo novo vídeo que a gente posta aqui. Já voltamos, aguenta aí, é só a vinheta, a gente já volta aqui com o Lucas. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Agora sim, vamos às aulas, aos ensinamentos aqui, a tiração de dúvidas. Tem hoje como convidado, agradecendo já a tua presença aí, Lucas, na tua agenda. Muito obrigado, Eminha. Lucas Almeida, é o cara que vai salvar você aí na tua complicação de documentos. Espero que a gente consiga aí nesses minutinhos sanar bastante dúvidas, dar explicações para os corretores, para os proprietários que queiram vir viver na praia, Opa. adquirir bons imóveis e com os benefícios da legislação municipal, da documentação regional, que nós temos uma série de benefícios aqui no nosso litoral, trazendo essas explicações, principalmente para o corretor também conseguir fomentar bons negócios nessa época que nós sabemos que estamos vendo o início de uma crise. Pelo menos a mídia assim diz, né? Que a gente possa... que sente um pouquinho na prática, mas que a gente ainda consiga fomentar bastante bons negócios aqui. Com certeza, com certeza. Ô Lucas, explica para nós quem é o Lucas hoje. Tu és advogado de formação, mas exatamente como é que funciona essa área do direito. Vamos tratar assim como se ninguém soubesse de nada aqui. Mais direcionado à questão do ramo imobiliário, né? Vamos lá. Meu nome é Lucas Almeida, eu sou advogado há 14 anos, especialista em direito imobiliário. A vida me conduziu para fazer uma pós em direito eleitoral também, porque tinha bastante clientes voltados à área da política que precisavam também alinhar a questão de regularização patrimonial. Uhum. Depois dos anos também fui percebendo que não adianta só viver do direito e dos tribunais. Eu tenho uma vocação muito humanista e procurei fazer uma pós em filosofia também para entender um pouco o ser humano e o litígio que a gente tenta evitar, né? Uhum. Porque eu digo, depender do judiciário acaba aborrecendo, acaba trazendo transtorno, sendo custoso. Na prática, a gente tem o costume de dizer que só o advogado sai ganhando num processo. Uhum. Então, isso que nós procuramos no escritório mudar essa visão. Uhum. Daí vem essa linha que foi uma questão pessoal, um hobby, que auxiliou bastante na prática também. Trazer Legal. Um pouco o lado humano para o direito imobiliário, para o planejamento sucessório, societário, que é uma linha que cada vez está tendo mais vantagens no Brasil, as pessoas estão se procurando mais, se preocupando mais para evitar dissabores, planejar custos, reduzir impostos. Uhum. E isso daí nós estamos trazendo. Agradeço a oportunidade de estar aqui também explicando um pouco mais para os corretores e para os proprietários, quem é envolvido no mercado imobiliário. E eu tenho certeza que esses minutos a gente vai aprender muito para buscar aí oportunidades de aprendizado. Bacana. E é legal tu tocar nesse assunto de humanizar a tua profissão, porque se a gente parar para pensar, vamos lá, a tua é lidar com o público, né? Seria humanas, vamos Sim. falar assim. A minha também, mesma coisa, é vendas, a corretagem é vendas, é lidar com o público. E hoje até mesmo o pessoal de medicina, tu vai ver a maior queixa de todo mundo, o que é? Que tu entra num consultório, o médico nem olha nos teus olhos, né? Mal te atende. Ou vai falar de um corretor, só está de olho na comissão. Vai falar do advogado, vai defender quem quer que seja só para garantir os honorários, né? Sim. Então, realmente, ficou essa área de humanas vem se tornando desumana há muito tempo, né? Então, eu acho bacana isso de trazer essa essência de volta, né? Sabe, de ajudar mesmo a pessoa. Eu tenho
no escritório nós temos um gestor no escritório que diz que o pior vendedor do escritório sou eu. Ah, é? Porque eu sou o primeiro juiz da causa. O advogado é o primeiro juiz da causa, então Sim. a orientação que eu sempre digo para o cliente, eu tento me colocar na posição dele e verificar o direito, o que está passando e quais são os benefícios reais, e não só pensando nos honorários, porque no final os honorários eu posso até vir a receber, só ter um cliente insatisfeito ou uma pessoa amargurada, injustiçada. Acho que quando eu pensei em fazer direito, não era isso que eu buscava. E nem foi isso que tu jurou, né? Então, e essa linha que a gente está defendendo há alguns anos já. Legal. E felizmente, eu vejo, tem dado certo. Somente a questão de trazer um pouco da humanidade para o direito, essa humanidade, o bom senso para os negócios. Claro que dentro de uma negociação que seja boa para todas as partes. Não, eu não digo que eu sou tão inocente que o cliente saia em prejuízo, mas só que tenha prudência e coerência também, que um bom negócio tem que ser bom para ambos também, né? E eu paro da premissa que tem eventuais propostas ofendem. Então, se ofendem, a gente não pode fazer, porque a gente não vai querer receber ela. Então, isso acho que é a base também para a relação humana, né? E aquela senhora de olhos vendados com a espada na mão está segurando uma balança, que é para equilibrar ali, né? Sim. Quer dizer que tem que ser realmente sabe que, bom para os dois lados. Com relação a isso, até tem a deusa da justiça que aparece no Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul. Foi feita por um artista plástico, que ela é uma referência. Ele deu uma conotação um pouco diferente da Têmis. Ele colocou a Têmis sem a venda, no conceito que ela não pode deixar de enxergar os problemas da sociedade. Olha só. E não tem a balança, porque a justiça não pode ter pesos e medidas. E tem uma outra conotação. Entendi. Claro que não é uma conotação histórica, mas também é um outro lado de se ver a justiça. Então eu acredito bastante. Toda a história tem duas verdades. Sim. Então a gente tem que se colocar no meio e tentar ponderar o que é. E às vezes a gente brinca que tem até 3 verdades, né? Tem a tua, tem a minha e tem a verdade mesmo, que de fato aconteceu. Essa né? última a gente só vai saber daqui a alguns anos, espero eu. É verdade, boa. E essa questão, então, de humanização, eu acho bem interessante também, porque o que põe a perder, acho que toda a profissão que lida com outros seres humanos, com outras pessoas, é o imediatismo e a ansiedade do cara, do corretor querer receber uma comissão, do médico querer atender o próximo paciente, de um advogado, de repente, resolver logo a causa e tocar adiante. E realmente ter esse espírito, essa presença de espírito, de tu entenderes o problema, né? Abraçar literalmente a causa e saber o que está acontecendo, acho que faz toda a diferença. A gente já teve conversas anteriores onde tu falavas de situações, inclusive, que tu recomendavas clientes teus a nem entrarem com ações, resolver uma situação lá e se livrar, porque ser menos custosa e demorada e ter menos desgaste, né? Eu acredito muito na questão do planejar e conseguir identificar. Eu digo, o direito, a justiça muitas vezes pode ser cara. Sim. Cara no aspecto de honorários, cara no aspecto de custas processuais, cara no desgaste psicológico. Então, tudo isso tem que ser ponderado antes de entrar com uma ação. Via de regra, o nosso Poder Judiciário Nacional, ele é um Poder Judiciário que demanda anos de atuação. Claro que tem demandas que podem se resolver em um curto espaço de tempo, mas não é a regra. Então, a regra, nós sempre falamos 3 anos no primeiro grau, mais 2 anos nas cortes superiores. Então, nós já iniciamos um processo com 5 anos. É tempo, dependendo da necessidade. Então, muitas vezes, expor isso para o cliente, não... Claro que o escritório sempre vai fazer o melhor trabalho. Um processo, eu digo, no escritório é uma empresa, quanto mais processos nós tivermos, mais demandas a gente vai ter que atuar, mais horas de trabalho, e isso também é um custo. Claro. Então, o nosso interesse é que o processo seja rápido, mas não depende só do escritório. Nós temos partes contrárias, temos juízes, servidores, tem todo um mecanismo, a justiça para atuar naquilo lá. E tem prazos processuais, dias úteis. Então, isso vai sopesando e vai prolongando a atuação do advogado. E isso tem que ser muito bem explicado para o cliente, porque uma demanda, eu digo, ele pode ter o direito, pode ser justo, mas explicar o justo para ele está valendo a pena? E não só entrar com uma ação
para satisfazer ele, porque no final demorou 5 anos, aquela justiça que ele tinha no passado já não existe mais. Aí está vendo um passivo, está vendo um custo, está vendo um advogado que muitas vezes ele entende que é moroso, custas intermediárias. Então, são vários aspectos que devem ser levantados hoje antes de ingressar com uma ação. Então, o direito preventivo, a atuação do corretor, principalmente voltada no mercado imobiliário, né, é muito importante para prevenir esses dissabores, esses problemas. Um contrato que as partes consigam ler e entender é muito importante. Pois é. Que eu digo, o contrato é um documento muito chato. Ele é quase que como um manual, né? Que ninguém quer ligar e quer que funcione e não quer perder tempo decifrando ali. O contrato parece muitas vezes um termo de adesão, que a gente quer clicar no botão para passar logo e resolver. Mas, infelizmente, é necessário buscar essa assessoria jurídica com o corretor, com profissionais, para que eles possam interpretar. Assim como o médico interpreta uma doença, o advogado também pode interpretar aquele contrato para te dar as melhores instruções do que é certo, qual que é o tratamento que deve ser realizado para te fazer um bom negócio. Claro. Isso eu vejo com muita importância para evitar essa dor de cabeça. O que foi o combinado? O combinado está escrito. Muitas vezes o direito, os advogados, eles têm formas de escrever que fiquem um pouco subliminar, e isso tem uma interpretação que não seja tão benéfica. Então, é importante compreender se aquela interpretação é favorável a ti, ou que tu compreenda que realmente aquilo foi o que foi acertado. Então, eu vejo desse ponto que o advogado entra como um médico dos contratos ali para conseguir interpretar. Eu quero trazer assim uns exemplos bem, até parecem toscos, mas situações que já aconteceram, que eu já presenciei na corretagem, de exemplos disso. De repente a pessoa não ter tido 5 minutinhos a mais para ler com mais atenção um contrato, uma situação ali, e que isso acarretou uma dor de cabeça tremenda. Um exemplo, um arras. Né? A gente sabe que o arras ali... eu, como corretor, costumo dizer, tem que ser a primeira coisa que você ponha na mesa ali, a partir do momento que se acertaram ambas as partes de fechar o negócio. Então, me dá cá um sinal, um valor para amarrar esse negócio, a gente assina aqui, e daqui a gente vai para o contrato ou para a escritura, enfim, se vai ter cláusula resolutiva, a gente vai depois falar disso. Mas um arras é a primeira coisa para fechar o negócio, garantir o imóvel e garantir que tu vai honrar a tua palavra de realmente comprar esse imóvel, né? Então, é comum a gente fazer, o que se pede é 10% do valor do imóvel, mas às vezes a gente põe ali 10 mil reais, 20 mil reais, só para constar que deixou alguma coisa, mais no fio do bigode do que outra coisa. Vai falar de um apartamento de 1 milhão, que seja, ou 2, 3, com 20 mil não garante nada. Mas o arras, trocando em miúdos, se eu acabar vendendo para outro que não para o Lucas, eu tenho que devolver em dobro o valor que ele deixou como garantia, né? Deixou 20 mil, eu devolvo 40. Deixou 100 mil, eu devolvo 200. E se o Lucas não comprar, desistir do negócio, esse dinheiro fica para mim a título de danos morais, qualquer coisa assim, nesse sentido. Uma indenização, né? Uma indenização pelo tempo que eu perdi, digamos, ou que eu tirei o imóvel do mercado. É muito importante tu colocares um prazo nesse arras, né? Estamos amarrando aqui, o imóvel é 5 milhões, o Lucas está me dando 50 mil, vai. Mas eu te dou 60 dias para fechar, para conseguir o valor da entrada e da andamento, ou 90 dias, que seja, bota um prazo. Eu já tive 2 situações onde os clientes e os vendedores não colocaram prazo no arras. O suposto comprador, não era nem o promitente, era o suposto, vou dizer, porque o cara já estava mal intencionado. Deu lá uma entrada de 150, 200 mil, uma entrada substancial, mas foi na maldade, porque ele sabia que era um imóvel que estava com valor bom, sabia que teria venda rápida, e ele amarrou o negócio. Eu digo, foi o melhor investimento que o cara fez, porque ele deixou na mesa o dinheiro, saiu fora, eu não vou comprar. Não tinha data de validade aquele arras. Então, a partir do momento que o proprietário resolvesse vender o imóvel para outro, porque de repente já estava 3, 4 meses esperando e o cara enrolando, ia ter que indenizá-lo com o dobro do valor pago. Isso é legal, né? Está dentro da lei, no sentido. E daí entra como que se vai resolver isso? Daí depender de um poder judiciário e de um juiz decidir. E quanto que vai valer a pena
Essa indenização, ainda mais tem a má-fé. Sim. Se tu começa um processo com alguém que tu já sabe que está de má-fé, tu sabe que vai demorar o dobro, Com né? certeza. Então, isso daí realmente, ó, vale a dica, já valeu o podcast para o corretor que não tem botado o prazo no Arras. E realmente, o Arras, muito ínfimo, ele não dá tanta segurança e credibilidade no negócio, porque realmente serve como um gatilho para ambos cumprirem. Exatamente. E se o valor é muito baixo, uma segurança tanto do comprador também. Claro. Para o comprador é importante também um Arras alto para ser uma boa oportunidade, realmente não poder o vendedor desistir e te deixar na mão também. Vou te pagar em dobro. Só se pegou um sinal ínfimo, o dobro não vai significar muita coisa. Sim. Nessas duas situações, como o valor do imóvel era alto, realmente acabou que o proprietário fez uma negociação ali, uma devolveu o dobro, na outra devolveu o valor e mais um tanto ali, e acabou dando certo, mas realmente foi complicado ali. A prática nos ensina muita coisa, né? Exatamente. Hoje é prazo de validade em tudo, né? Mesmo num contrato, porque você também pode ter me corrija se eu estiver errado. Assinamos um contrato sem arras, mas se eu não coloco um prazo para começarem os pagamentos, eu tive outras situações de que clientes vendedores que estavam do meu lado, de eu chegar com uma proposta, ele falou, cara, mas eu já dei minha palavra para fulano, assinei um contrato. Eu falei, tem arras? Não tem. Tem prazo? Não tem. Eu falei, então assim, você pode vender para outro. Ele, não, mas daí se eu vender, ele vem, porque o contrato dele eu assinei primeiro, não sei o quê. O que acontece numa situação dessa? Vai acontecer que o advogado adora responder. Vai depender, né? Porque, claro, dizer a análise sem verificar o contrato é complicado, até porque o contrato, a gente tem um ditado que o contrato faz leis entre as partes. Então, é muito importante verificar essa condição, quais são as penalidades, porque eventualmente, se teve o combinado, eventualmente o comprador pode exigir também o cumprimento daquele contrato por uma ação de obrigação de fazer, levando que o vendedor realmente dê cumprimento ao que foi assinado anteriormente. Então, o fato do contrato ser muito omisso é a grande preocupação que eu tenho como advogado, hoje trabalhando com foco no direito imobiliário, é que a interpretação pode ser feita de várias formas. Isso causa... E por mais que a gente tenha esse bom senso de um lado, muitas vezes a gente lê a jurisprudência, ela não é tão clara a respeito, ou o advogado da parte contrária também tem uma outra interpretação e a gente não consegue chegar num denominador que resolva o problema. E daí sim volta para um litígio. E que a demanda, o processo sempre incomoda. Tá? Eu acho que por mais que tenha o direito e tudo mais, que vai ganhar no final, é uma dor de cabeça, porque o ser humano não gosta de viver em litígio. A gente tem as incomodações do dia a dia, só um processo ele tem um fator psicológico. Ninguém gosta de entrar no fórum, ninguém gosta de ir em audiência, receber uma intimação, oficial de justiça bater na porta. Então, esses são aspectos que devem ser levados em consideração também, porque tem um fator emocional muito importante. Daí, se envolve um imóvel, eu digo, um imóvel é um patrimônio familiar, daí já tem um contexto do casamento, muitas vezes a esposa, o esposo já começam a ficar chateados com aquela situação, porque é um patrimônio que de repente pensaram em adquirir, em vender, sonharam com outras coisas, daí cria uma crise familiar, muitas vezes comprou um imóvel para o filho estudar e não conseguiu concretizar aquela compra, daí o filho já tem que ir para outro lugar, ou vendeu por uma questão de saúde e não recebeu o valor. Então, são vários aspectos que devem ser analisados e volto a dizer, a importância do contrato é para evitar todas essas confusões que podem vir A regra é que dê certo, claro, mas a gente também tem que trabalhar na exceção, o advogado tem que trabalhar nesse ponto. Se der errado, o que acontece? O advogado, o ponto dele é isso, é interpretar e se porventura acontecer isto. Ontem eu estava conversando com um cliente, que é um construtor, e eu coloquei no contrato uma multa caso ele atrase a obra. Porque é algo que o comprador também ele quer saber. Claro, quer ter uma garantia. E ele disse,
essa multa é ruim para mim, eu digo. Eu prefiro que seja ruim para ti, que tu saiba quanto que vai ser a multa, do que depender de um judiciário, de uma avaliação. Estipular o tamanho do dano, né? Estipular o tamanho do dano. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu digo, não, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que analisar. É pensando na frente, se der errado, que o comprador também esteja ciente do que ele vai ser indenizado, esteja claro o contrato e que seja bom para ambos. Não vou fazer o contrato só porque o construtor é meu cliente em desfavor também do comprador. Sim. Porque daí o contrato ele vai ser abusivo e se é abusivo daí vai dar uma interpretação muito à margem do Código de Defesa do Consumidor e tudo mais, em desfavor do meu cliente. Claro, lá na frente, se realmente houver o litígio, vocês saem perdendo por conta disso. Né? Tentar tirar vantagem no começo, perde lá no final. Então, isso é um ponto que a gente sempre pondera também para as construtoras. E às vezes assim, não é nem na maldade que as partes envolvidas ali num contrato imobiliário agiram. Às vezes é no descuido, no relaxo mesmo, né? De não ter prestado atenção, e isso vai te acarretar uma infinidade de problemas mais tarde. Então, realmente, vale a pena. Não são todos corretores, eu vou falar aqui com 14 anos de experiência que tem habilidade para redigir contrato. Tá? Não são. Boa parte dos corretores, inclusive os corretores sérios que eu conheço, tem um jurídico à disposição, ou contrato, eventualmente, se não tem um volume grande na imobiliária, ou como um corretor autônomo, você tem a pessoa certa lá para te acionar. Né? No caso, eu quero contar com o Lucas aqui. A gente pode ter a cada contrato que for feito, vocês atendem assim também? Nós atendemos sob assim. demanda? Não há necessidade de ter como um contador, né? Que você tem mensalista? Hoje o mercado, o profissional tem que se adaptar à realidade do mercado. Então, o escritório realmente atende a questão mensalistas, imobiliários, construtoras, a pessoa física, ao investidor, ao corretor, nessas questões pontuais também, né? Porque eu acho que é muito importante. E que tu trouxe, Demian, que eu acho que é importante não só o corretor ter a pressa do contrato, isso também é algo que a gente tem que sempre levar. O mercado imobiliário ele é muito ativo. E o corretor diz para mim, o pior inimigo do corretor é o travesseiro. Com certeza. Então, Concordo. isso também é um peso para o advogado carregar. Porque o corretor quer agilidade, muitas vezes em fazer o contrato, em as partes assinarem. As partes mandam para o jurídico, elas também querem a agilidade do jurídico, poder analisar, porque é uma oportunidade de ambos casos também. Claro. Muitas vezes vender ou comprar. É importante prestar atenção nesses detalhes, porque a pressa muitas vezes faz a gente correr atrás e não observar, mas que essa pressa não cause a omissão, como tu disse, que o corretor também tenha esse cuidado de analisar um pouquinho mais, ler 1, 2, 3 vezes se necessário, para poder passar. Afinal, é a credibilidade dele que está em risco. Claro. Porque um negócio mal realizado, tu vai perder um cliente, vai perder duas partes, porque já tive casos de corretores, amigos e clientes, que muitas vezes trabalharam, não conheciam a parte contrária e por ter feito um bom trabalho, conhecendo a parte contrária do negócio, acabaram a desenvolver novos negócios a partir daquele. Legal. Porque é a credibilidade, a segurança, é o prestígio que traz para a negociação. E o corretor realmente tem essa função de dar a segurança ao negócio, de apresentar boas oportunidades, de apresentar pessoas que sejam íntegras para fazer essa negociação. Claro. E falando já disso, pegando esse gancho, nessa integridade é sempre importante não só ter um contrato, mas eu digo quanto importante ao contrato é a documentação. Sim. A documentação imobiliária, para mim, essa diligência a ser realizada, que muitas vezes eu digo, pode ser realizada pelo corretor, não precisa ser feita pelo advogado. Eu sempre digo, hoje tudo no computador. Vai para o advogado, eu digo, aciona o advogado, não gasta com advogado. Eu sou sempre um inimigo desse ponto da advocacia. Eu digo, não gasta com advogado, porque a maioria das documentações hoje nós temos online e sem custo. Qualquer um pode solicitar. Solicita. Se porventura aparecer alguns problemas, uma ação trabalhista, uma ação fiscal, uma ação judicial, daí sim o advogado vai poder te orientar. Mas se as certidões são negativas e tu conseguiu consultar e teve, Tô tranquilo. segue. Só fazer um contrato sem analisar a documentação, sem ter uma
uma matrícula atualizada e daí hoje Muito risco. é um risco que está levando para si o corretor na parte de responsabilidade civil, que é regulamentada pelo Código Civil ali no 723 e seguintes, e também as partes, né? Claro. Que muitas vezes são pessoas de fora que não têm essa prática, não estão acostumados ao mercado e que acham que o contrato está ok, mas a documentação em si que fomentou o negócio, ela é importante ser verificada, guardada, para até evidenciar num futuro demanda, dizer, não, quando eu comprei estava tudo certo. Se alguém, porventura, embargo terceiro, ações judiciais, a evicção... E que pode acontecer, né? Que Você pode comprou, acontecer. você está tranquilo lá há anos, depois apareceu uma... Então, tem demandas ali dessa. que podem acontecer, não é a regra, mas existem. E é bom verificar, sim, o corretor tem essa capacidade, o curso do corretor ensina, a vida do corretor prevê isso, que tem essa diligência, né? Diligência e a prudência que a gente fala no direito civil, né? Certo. Então, isso é muito importante, os corretores também estarem bem alinhados com a documentação. Sempre digo, são documentos básicos, certidões fiscais, trabalhistas, cíveis, tudo a gente consegue pela internet hoje, online e sem custo. Eu vou querer falar de duas situações aqui que a gente tocou no assunto, que é a questão da diligência do corretor e a questão da rapidez no contrato. Mas antes a gente vai dar uma pausa aqui para mostrar o imóvel de destaque de hoje. Você vai conhecer um imóvel que nós temos à venda. Se tiver interesse, entre em contato. Antes de mais nada, de novo, vou te pedir aí, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Todos os dados aqui do Lucas, os contatos do escritório estão no descritivo também. E esse imóvel, se você gostar, você vai comprar comigo e o contrato quem vai fazer vai ser o Lucas. Opa, coisa boa. Voltamos já.
Muito bem, espero que tenham gostado do imóvel e vamos continuar nosso papo aqui. Quero mencionar, como eu falei, duas situações aqui que eu vivi nos últimos meses e que vem bem de encontro ao que a gente estava conversando. A questão da diligência, né? Que é o corretor saber o que fazer, como tirar essas documentações e tudo mais. Isso no curso lá no TTI, tu lê, mas se o cara for preguiçoso, ele não vai aplicar nunca. Isso é na vida e no dia a dia que vai ter que ir atrás. Eu tive uma situação com uma parceira de negócio, onde do meu lado era o vendedor, do lado dela o comprador. Do meu lado aqui a gente correu com tudo, com toda a documentação, com o contrato. Eu tenho uma pessoa que faz o contrato também. Agilizamos tudo. Do lado dela, quando a cliente dela, que era a compradora, tomou posse do imóvel e já havia pago, quer dizer, que ela recebeu a comissão, tchau e bênção. Obrigado e até a próxima. Não chegou nem a ajudar a cliente dela a transferir a conta de luz. Eu acho assim um absurdo, porque a responsabilidade do corretor, pelo menos a moral, não termina ali na hora que pega a comissão. É a hora que teu cliente está bem resolvido, com tudo em dia. Aí agora a questão de escritura. Falou para a cliente dela, não, pede um advogado se tu não tens se tu não tem conhecimento. E a corretora falou para mim, eu não sei fazer, eu não tenho corpo jurídico, eu não faço para os meus clientes. Eles mesmos se viram. Eu falei, você não tem que ter um corpo jurídico. É o que eu falei antes, você pode contratar sob demanda. Vai lá no Lucas, eu preciso resolver isso aqui. Está aqui o contrato, está aqui os documentos, eu já tirei, ou se não sei tirar, teu escritório tira, mas resolva para mim essa escritura. Mas não deixa o teu cliente abandonado. É nessa hora que tu vai mostrar que tu realmente te dedicou a ele, né? Não só esperando comissão. O pós-venda é muito mais importante nessa situação do que o pré-venda, porque a venda já foi realizada e a satisfação do cliente é depois, né? Claro. E realmente, assinar a escritura pública é um ato de prazer para o adquirente, para o vendedor também, que é consolida uma etapa muito importante. Claro que depois da escritura ainda nós temos o registro dessa escritura, sim, que também é uma etapa que muitos esquecem. Acontece muitas vezes somente quando a pessoa vem a falecer, os filhos chegam no escritório e se deparam que o apartamento do pai, tudo não está no nome dele. Mas meu pai fez a escritura. A gente vai ver lá que tem realmente a escritura, mas que aquele ato de registrar ela... Que é o mais fácil da história ali, né? Muitas vezes é o mais fácil, né? Outras não tanto. Só não foi realizado. Daí se depara, faz o registro. Muitas vezes tem um valor um pouco maior, avaliações, e acaba tendo um custo vai inesperado. Ter um incômodo. Com certeza, se deixar para depois, vai se incomodar. Então, o pós-venda do corretor é muito importante para acompanhar o cliente. Muitas vezes não só fazendo trabalho que pode ser feito por advogado, que é a questão da regularização, da escritura, do registro, mas pelo menos acompanhar, de ser o intermediário do cliente. Exatamente. Eu vejo como advogado, eu não quero roubar o cliente do corretor. Eu sou um parceiro. Claro. Se o corretor quer fazer a parte de intermediário, passa as informações dos teus atos para mim, que eu acompanho para o cliente. Que dia que vão assinar a escritura, que eu quero estar junto, quero estar presente. Eu acho que é uma questão de transparência e parceria aqui. Eu não quero te escantear o corretor. Sim, porque ele é o que trouxe o negócio. Então, é importante ele também fazer o pós-venda, porque é o que todo mundo deseja. Todo mundo gosta de ser bem atendido. Claro. Independente da área, se tu está num restaurante ou está comprando algo. Muitas vezes a gente compra algo pelo atendimento, não só pelo preço. Sim. A questão do preço, ela se torna... O preço é relativo. Claro. E a parte do atendimento... E pagar uma comissão e saber que foi bem atendido é um grande prazer. Exatamente. Porque tu paga... A comissão tem um valor considerável para o negócio. E muitas vezes tu ter a interpretação, a capacidade que tu foi descontado, que tu pagou pela comissão e foi bem atendido. Não, só o corretor foi muito legal comigo, ele me atendeu, eu mandava mensagem, tirava dúvidas, ele me acompanhou para fazer a escritura, ele levou a escritura no registro. É obrigação do corretor? Eu digo, não é obrigação, é um diferencial. Claro. E esse diferencial, ele vai dizer,
ou daqui a pouco numa indicação para amigo, poxa, procura o Demian porque ele foi corretor do início ao fim. Ele recebeu a comissão, mas mesmo assim continuou respondendo minhas mensagens, Sim. ele me auxiliou na escritura, ele indicou um advogado, ou tinha uma certidão que não saiu, e ele foi atrás, me auxiliou numa certidão de casamento que era de outro estado. Então, essas questões, essas diligências, acho que é importante não pela obrigação só do corretor, mas para ele se diferenciar do mercado. Com certeza. Ou ainda mais no mercado cada vez mais concorrido. Sim. Eu digo que o corretor, ele tem muitos concorrentes. Ele tem o síndico, ele tem o porteiro, ele tem os amigos que querem sempre... Os amigos, não do corretor, os amigos Sim, das partes, sim, né? Que querem colocar, aparecer, fazer oportunidades. Tem a concorrência da internet, que hoje tu vende imóveis em qualquer lugar do país com a internet. Então, se ter um diferencial com o teu atendimento é algo muito importante para ter sucesso. Verdade. E ainda mais aqui na nossa região, que a maioria dos clientes é de fora, não residem aqui. Então, fica complicado o tempo deles aqui para correr atrás disso tudo, né? E eu costumo dizer que tu vai mostrar o teu valor como profissional quando tu estiveres realizando algum trabalho não remunerado. Ou seja, já recebeu a comissão e tu continuas prestando assistência ao teu cliente, aí é que está o teu diferencial. Sim. De tu mostrar que realmente se importa com o cliente e não com a comissão. Acho que vale para toda a profissão essa situação, né? Aí outra situação que eu queria trazer, essa aí eu vivi há pouco tempo atrás, que a gente falava da rapidez do contrato. Vamos lá. Óbvio que vai levar mais tempo, a gente está falando aqui de negociações que envolvem milhões, essa específica estamos falando de 11 milhões, um valor do imóvel, é uma situação grande que não dá para fazer do dia para a noite de qualquer jeito. É muito dinheiro, é um imóvel de alto valor agregado. Mas estávamos eu e uns parceiros no negócio. Eu tinha a vendedora com o imóvel, eles o comprador interessado. Tudo alinhado, quase 2 meses de negociação. O cliente vinha do interior do Paraná, visitava o apartamento, tudo bonitinho. Quando se definiu que íamos fechar o negócio, eu tive uma situação que a minha cliente também é de fora, então era tudo por WhatsApp. Ela vem e me coloca que, olha, tem outro corretor com uma proposta com outro cliente. Eu falei, me dê a preferência, eu já estou há tempos aqui contigo anunciando teu imóvel. Esse outro corretor veio por conta dos meus anúncios, é aquela famosa atravessada, normal no nosso mercado, infelizmente. Eu já fiz locação para ti e tudo mais. Não, ok. Então, em consideração ao nosso relacionamento comercial de, sei lá, 8 anos, eu te deixo à frente para teres a preferência do negócio. Afinal, as duas propostas são parecidas, mas a tua ainda é um pouco melhor. O que aconteceu? Meus parceiros fizeram questão de tocar o contrato e levaram quase uma semana para começar esse contrato e mandaram a primeira vez o contrato. Sabe aquele contrato padrão que tu tem lá no Word salvo e foi ainda com alguns erros? Essa cliente meio que se ofendeu, porque ela sabia que eu tinha uma pessoa que fazia, e o meu era redondinho e tal. E eu expliquei, isso aqui é só para a gente começar a desenhar. Então, os dois lados ainda vão modificar. Só para encurtar a conversa. Nesse meio tempo de ajustando de um lado e de outro, a outra corretora deu uma atravessada forte lá e conseguiu fazer com que ela assinasse o contrato pronto da outra corretora com outro cliente. Só que essa minha cliente, na má fé, ficou nos enrolando. Não, muda mais isso, muda aquilo. Ela já tinha assinado com outro e não nos avisou. E aí ela nos bloqueou, parou de responder. E a advogada dela não respondeu mais também. Aí fomos descobrir que depois de tudo isso, com o cliente vindo do Paraná para cá, vendo apartamento, a gente chegou a entrar no apartamento para fazer inventário do que fica, do que sai, ela fechou com outro. Se tivesse feito um arras, aí é isso que eu quero perguntar, contei toda a história, numa situação dessa, valeria muito mais a pena eu botar um arras, porque o arras é simples, né? Só põe o objeto do contrato, os valores, está dando tanto de sinal, assina aqui, pronto. E depois a gente vai discutir se vai levar um mês para fazer o contrato, não faz diferença. Está amarrado o negócio. O arras é um Perdemos o negócio, só para ficar claro. O arras é um documento, muitas vezes pode demorar 1, 2 páginas também. Ele é um documento, realmente, tem muitos modelos pela internet. A inteligência artificial poderia, o GPT e outros elaborarem ótimos documentos. Isso eu acho que o profissional tem que usar as ferramentas a nosso favor também, não bloquear ela achando que a gente vai ser substituído. Acho que é importante também a gente ver o valor do que está vindo de atualização no mercado em todas as áreas, né? E realmente, o contrato... Pena que os corretores do outro lado não viram a magnitude e a importância dessa negociação, porque realmente... Tem contratos que são muito ruins, né, Demian? Tu já se deparou com isso na prática, que dá até vergonha de mandar para
para a parte, para o Sim. nosso cliente analisar. Aham. Porque é melhor dizer, não, vamos refazer o contrato antes que eu encaminhe, porque se eu Exato. encaminhar, minha credibilidade vai lá para Exato. baixo. Essa foi a sensação que eu tive. Eu alertei o cliente antes, falei, olha, o advogado pediu para mandar, não foi mexido ainda, eu ainda tenho aqui, do meu lado a gente vai ajustar, só quero que tu e a tua advogada me digam que fazem questão de colocar lá. Nós perdemos. E como ela não assinou nada e foi só de WhatsApp, até estão tentando na justiça, mas eu não acredito que vai conseguir ter retorno disso. Já fechou, já pagou o outro, já... A questão daí a gente entra num litígio que daí a questão da corretagem é um resultado útil e final do negócio, então vai para o judiciário decidir se realmente a negociação foi concluída, se teve, qual que é o percentual, e é uma dor de cabeça, né? Sim. Então é uma poupança a muito longo prazo que vai ter que ter Sem e a certeza. eventualmente sem ter, e a certeza muitas vezes é um valor de comissão muito alto, então isso impacta também eventualmente na perda da ação, uma sucumbência também relativamente alta. A gente está falando, arredondando, vamos botar, se é 10 milhões de reais ou um pouco mais, seria 600 mil. 600 mil. Uma ação de 600 mil, uma sucumbência no mínimo 60 mil, corrigido. Então, isso também tem um impacto muito alto para ambas as partes, então tem que ser avaliado o risco do negócio, tanto dos corretores quanto dela, de não ter feito um acordo ou de ter o quanto que essa proposta foi tão benéfica para ela que ao ponto de ela aceitar que fosse atravessado. Até porque fala da índole também do profissional que já fez negócio. Claro. Que também não foi correto. Porque amanhã ou depois pode ser com essa profissional também, né? É profissional. Você que já não é de hoje que anda aprontando aí, mas enfim. O mundo gira, né? Gira. Então, com certeza. sempre vai ter alguém mais esperto que a gente. Vai. Então, não tenha dúvida. Só realmente, eu acho que o Arras, pela pressa do negócio ele é importante ser feito sempre. Sim. E com valores, como a gente falou, numa negociação de 11 milhões, não pode ser um valor de 10 mil reais que vai garantir. Não. Tinha que ser. Então tem que ser o que um a gente valor... fala, são 10%, né? Entra como o Arras, quando a gente vai explicar para um cliente, o que é o Arras? É o sinal de negócio, é uma parte da tua entrada. Muitas vezes a gente... É uma parte da entrada, não está deixando aquele dinheiro... Então, o que a gente coloca no contrato, só para ilustrar também para o proprietário, para o corretor, vamos colocar uma negociação que tu colocou de 11 milhões. As partes acordaram que a entrada vai ser de 3 milhões, nós colocamos que é 3 milhões de entrada, sendo 1 milhão, 1 milhão e 100 a título de Arras. Perfeito. Então, a gente faz só esse esclarecimento, esse gancho, para explicar que não é os 3 milhões, porque daí também o valor seria alto também e causaria talvez um transtorno, mas que parte dele. Então, o Arras, quando a gente traduz para o linguajar popular, é o sinal de negócio, é algo que a gente está dando credibilidade, que ambas as partes vão dar continuidade nessa negociação. Então, certo. é essa forma que a gente vê o Arras tão falado no mercado, né? Vamos usar mais o Arras e vamos colocar data de validade no Arras, os prazos, né? E aí, Lucas, assim, as dúvidas são muitas, a gente tem muito assunto aí, mas quem tiver mais vai te contatar, vai te contratar para resolver. E eu queria aproveitar o gancho aqui para falar de alguns, eu não vou dizer atalho, que parece alguma coisa meio que ilícita, mas a gente tem várias situações hoje legais, né, legalmente falando, onde o cliente pode ter vantagem e economizar dinheiro e que às vezes passam desapercebidas. Né? Hoje, inclusive, vocês têm uma pessoa nova trabalhando no escritório que tem bastante prática, né? Que infelizmente não pôde vir hoje. Vamos tratar isso aí com benefícios, né? Sim, perfeito. A gente trabalha aqui na região, só para contextualizar também o ouvinte, nós trabalhamos na região de nosso escritório em Balneário Camboriú, na região do norte de Santa Catarina, aqui do litoral. Então, nós pegamos um mercado bem fomentado no Brasil. Nós temos o metro quadrado mais caro, Balneário Camboriú, temos em Itapema, temos em Itajaí. Então, dentro dos 10 maiores, 3 estão a menos de 50 quilômetros de distância e são cidades contíguas. Então, e nesse nicho por ter um valor agregado muito alto nos imóveis, um metro quadrado muito alto, a gente tenta trazer benefícios para o cliente, benefícios para o corretor de imóvel, fomentando essas negociações com base no que as leis municipais trazem, principalmente com relação ao ITBI.
que é algo que, via de regra, é um valor sempre significativo no negócio, Sim. na parte da escritura pública. Aham. E muitas vezes nós desconhecemos, eu digo o profissional, o escritório tem que estar sempre em atualização, essas ressalvas que a lei faz, que pode muitas vezes o corretor conseguir uma oportunidade melhor para o cliente, agregar um valor num imóvel mais significativo, Legal. com um custo mais baixo, por essas reduções legais, como, por exemplo, imóveis recém-incorporados, eles têm uma redução de TBI aqui em Balneário Camboriú. Então, vou falar em Balneário Camboriú para a gente também estabelecer, porque o ITBI, quem não está familiarizado, é o imposto municipal sobre as transações imobiliárias. Tá, então, isso cada muda de município, cada município vai regulamentar o seu ITBI. Então, nós temos ITBI desde aqui na região de 1,5% pelo valor do imóvel, até 3%. Então, hoje, em Balneário Camboriú, a lei fala em 3%. Nós estamos tendo hoje, é dia 24 de abril de 2025, podcast a gente tem que colocar o ano, inclusive, sim, né? Até o dia 30 de abril deste ano, nós temos o benefício de 2%. Depois ele se encerra esse benefício e volta a ter 3%. Mas a lei continua tendo alguns benefícios e enquanto não forem revogados, como, por exemplo, imóveis novos, imóveis que estão recém-incorporados, até 90 dias. No caso, então, que seria, digamos, o primeiro comprador dele. O primeiro comprador, Tá. ele tem reduções. Comprou na planta. Ele tem reduções de TBI. Muitas vezes é importante para o corretor dizer assim, entre um imóvel usado de 3% e um imóvel novo de 2%, talvez esse acréscimo de 1% já sirva para ele dizer, não, isso aqui tu está comprando, só tu tem que fazer essa redução, é como se tu tivesse um desconto, porque isso aí tu vai agregando valor na tua negociação, tu vai mostrando conhecimento. Eu acho que é bem legal, a decisão sempre é do cliente. Sim. Mas o profissional ter o conhecimento de passar as opções, isso que diferencia ele do mercado. Então, mostrar para ele, não, nesse caso aqui, se comprar pela pessoa física vai ser tanto, na pessoa jurídica pode integralizar numa empresa, que daí a gente verifica uma outra opção. Outro aspecto que nós temos momentaneamente, eu digo momentâneo porque o direito ele é mutável, e hoje está valendo o entendimento jurisprudencial que a seção de direitos ela não tem cobrança de ITBI, porque a seção, muitas vezes, o que é a seção de direitos? É o contrato de gaveta, que a gente fala no dia a dia. Ele comprei, cedi os direitos e depois, lá na frente, o final foi fazer a escritura pública. A prefeitura, via de regra, por ser um órgão que quer arrecadar, em Balneário Camboriú, vamos colocar isso, porque sim, Itapema a lei prevê que não tem a cobrança de ITBI, a seção. A lei municipal de Itapema prevê, Balneário Camboriú não prevê e a prefeitura cobra. Mas, eventualmente, se a parte entender que é benéfico para ela não pagar, cabe mandado de segurança. Tem que buscar o Lucas lá para resolver. Não digo o Lucas porque vai ser uma captação que eu não posso fazer. Só procurar o profissional do direito, né? Tá. Tem muitos advogados capazes e que podem dar. Procurar o entendimento do profissional da sua confiança. Sempre digo, não. Talvez o Lucas não agrade a todos, assim como... Então, procure o profissional da sua confiança, que eu tenho certeza que ele vai tentar procurar o melhor caminho ou indicar um outro profissional que faça o seu trabalho. Porque é sempre importante, eu digo, procurar um especialista na situação. Em qualquer profissão, a gente, quando quer um médico, a gente está cada vez mais procurando afunilar. Eu tenho um otorrino, que a gente procura os profissionais dentro da área, né? E eu acho que é legal a gente saber, não só o generalista, que é importante também, para dar o contexto. Mas depois tu vai no foco. Depois tu vai no foco. Então, a seção, hoje, Balneário Camboriú cobra as grandes construtoras, e eu não digo só as grandes, as boas construtoras, as construtoras idôneas, cada vez mais estão exigindo a questão do compliance, que é da conformidade, que as seções de direito sejam registradas, claro, porque traz a segurança
de toda a cadeia dominial, toda a cadeia registral. É importante para todos os envolvidos. Não digo Claro, que está pecando pelo excesso, não, está pecando pelo que é certo. É o que é certo. Então, essa cessão pode acarretar um custo muito alto para as partes. O corretor pode diligenciar e oferecer alguns diferenciais. Trocando em miúdos aqui, o que está acontecendo hoje em dia? Balneário, lógico, a gente está falando de balneário porque de repente a tua cidade é uma cidade menor, é do interior, o cara compra um imóvel lá, vai viver a vida inteira, vai passar para os filhos. Aqui não, aqui o giro é rápido. Muitas das vezes o camarada encara como investimento, compra na planta um imóvel. Esse imóvel, em 5 anos de obra até ficar pronto, já foi revendido 1 ou 2 vezes. Depois de pronto, faz a mobília e vende mais uma 3ª ou 4ª vez. Então, a gente está falando ali de que esse contrato de gaveta passou por 4 donos, não foi a cartório, não foi a registro, e foram dadas anuências. E toda vez a construtora teve que dar o ok ali embaixo, concordo, o primeiro me pagou, o segundo está passando lá e assim vai. Então, hoje em balneário é cobrada, quando o último lá for registrar no cartório, todos os outros vão ser cobrados. Quer dizer, de repente você vendeu, faz 4 anos um imóvel, nem lembra mais, e o cara te aciona lá porque vai ser cobrada aquela anuência, né? E hoje muitas das construtoras só te entregam a chave do apartamento mediante a escritura. Está aqui, está documentado, consultora séria que entrega o apartamento já com a documentação em dia. Então o Lucas quer pegar a chave, vamos lá no cartório assinar a escritura primeiro. Daqui para frente a consultora está livre de qualquer responsabilidade e aí é contigo o que tu vai fazer do teu imóvel, né? Que é o mais correto. Porque muitas das vezes acontece isso. Eu já trabalhei em consultora, já vi situações assim de imóveis de 15 anos com 7 anuentes no meio. Lá atrás um faleceu, aí foi para inventário. Cara, no dia que tu tira para resolver isso, o pepino é tão grande que vai levar, às vezes, anos para conseguir. Tu tira o dia seguinte, mais um dia, mais exatamente. um dia. É bem por aí mesmo. Então, é melhor resolver o quanto antes, né? E isso muitas vezes encarece a pessoa que está comprando. Cabe daí ao corretor a diligência para saber qual que é o entendimento daquela construtora, se ela realmente... ela, não digo obriga, mas exige que tenha o registro das escrituras, porque das sessões, né? Isso pode inviabilizar o negócio, porque daí tu condiciona o que o pagamento vai ser na escritura e depende de mais de 3, 4, 5, 6 anuentes. Complica. Um faleceu no meio, vai ter que fazer o inventário daquela sessão. A pessoa que vendeu daí não está recebendo dinheiro. Uma negociação que era para resolver em 1 mês, está se arrastando durante 1, 2 anos. A pessoa que comprou já está descontente contigo. Sim. A pessoa que vendeu muito mais porque não recebeu. O corretor está sem receber a comissão. Sim. E cria uma bola de neve por algo que seria... conhecer também a situação do mercado, da construtora, saber as sessões. Eu acho que é muito importante no mercado muito dinâmico, como tu comentou em Balneário Camboriú, não só quando o cliente chega no escritório com uma sessão de direitos que está comprando sessão, eu digo, não, está comprando sessão e as anteriores. Ninguém me passou. Eu digo, não, vamos buscar as anteriores, porque é importante as certidões também daqueles anteriores para saber... No meio tem alguém lá com processo trabalhista, alguma coisa... Isso, daqui a pouco tem uma fraude contra credores, uma fraude contra execuções fiscais, que podem vir a prejudicar o negócio que estava dando como certo. Com então é importante a sessão e o ITBI ver como uma ferramenta de prospecção e de novas oportunidades, porque realmente a lei de balneário ela faz algumas exceções. O imposto, os valores aqui são valores significativos. Com certeza. E falando em 3% do valor da avaliação da prefeitura. Tem mais essa. Que muitas vezes é maior do que o próprio negócio. Daí cabe também ao corretor avaliador, que eu sei que o DME também fazer esse trabalho e essas diligências para conseguir comprovar para a prefeitura que muitas vezes a avaliação dela está demasiada, está fora do contexto de mercado, que o metro quadrado daquela unidade é diferente do vizinho, que é um prédio novo. Exato. Não é porque está na mesma região, né? Muda muito. Então, isso é importante também para o corretor compreender, via de regra, até aconteceu já no escritório, muitas vezes as partes têm pressa. E impugnar e fazer todos os atos pode demorar ou não ter nem a possibilidade de fazer esse procedimento administrativo porque tem prazos da escritura e tudo mais. E a pessoa vai pagar um valor demasiadamente alto para tentar resolver e não ter as multas contratuais. O corretor poderia entrar nesse meio tempo tentando administrar isso, saber essas informações
para precaver essas intempéries, né? Quero aproveitar quem chegou até aqui, agora a gente vai dar, para finalizar, umas dicas de economia. Vamos dar umas dicas aqui que o corretor que está aí pode apresentar para o cliente pode cobrar do corretor. Vamos passar algumas situações aqui. Balneário tem essa situação, por exemplo, de tempos em tempos reduzir TBI, aí acaba que lota de processos lá nos cartórios, porque muita gente que tinha um contrato de gaveta põe para regularizar, é uma situação de você conseguir reduzir. Uma dica importante que eu dou, se na hora do registro a prefeitura avaliar acima o teu imóvel, vá buscar o teu corretor avaliador. Eu faço muita avaliação para isso, para provar de que o valor pago na época não foi aquele. Você consegue uma redução, a gente está falando aí, às vezes, de situações de 5 a 50 mil, facilmente, dependendo do valor do imóvel. Você consegue reduzir reavaliando o imóvel, colocando no preço correto. Inclusive para IPTU, várias situações assim, com avaliações você resolve. Um outro detalhe muito importante na hora de escriturar, que é um subsídio legal que você tem, é o seguinte: comprei um imóvel usado, já tinha mobília dentro, eu não preciso escriturar no valor cheio, porque afinal as taxas são sobre o bem imóvel. Eu posso fazer um cálculo, um inventário do que tem dentro de mobiliário, decoração, eletros e abater, porque a gente está falando aqui de imóveis de 5 milhões, via de regra, 1 milhão tem de decoração e de mobiliário. Então, eu vou escriturar por 4, desde que eu comprove que tenha, né, todo o laudo, tudo certinho. Mas é uma maneira que você escapa aí de pagar os 3% em cima de 1 milhão que é de mobília que não é devido. Eu queria que o Lucas, além de já colocasse aqui que um imóvel novo, em até 90 dias de incorporado, você tem um desconto também no ITBI? Sim. Nós temos também a figura do imóvel financiado, sobre o valor financiado, a alíquota é de 1%. Então, via de regra, vamos lá, um imóvel usado eu consigo financiar até 80%. Sim. Então, ao invés de eu pagar em Balneário Camboriú 3% do valor inteiro, eu pagaria 3% só na entrada que eu dei em dinheiro e 1% do valor financiado. Do financiado. Pô, é diferença. Isso daí já é bem significativo esse valor, porque a gente está sempre falando de imóveis com valor agregado, né? Então, nós temos peculiaridades, por exemplo, unidades dentro do mesmo condomínio, para mesmos proprietários, tem algumas margens que têm que ser bem interpretadas, se é troca de unidades. A questão de permuta também por unidades, nós temos uma alíquota mais baixa. Quando é uma permuta? Uma permuta por área a ser construída no próprio imóvel. Opa! A alíquota é mais baixa também. Interessante. Essas negociações, a gente já cai para 2%. Interessante. Então, um valor agregado é muito grande numa permuta em Balneário Camboriú. Sim. Então, é um benefício que a lei traz. E isso fomentando, eu sempre digo, usando como ferramenta. Claro. Não é algo... É o conhecimento, depois nós até podemos... Eu te passo daí a lei do plano diretor que trata sobre as alíquotas, para a gente colocar embaixo na legenda. Isso. E botamos o artigo certinho. Legal. Onde que estão essas opções para o corretor também, para o proprietário e quem mais se interessa pelo tema de quanto está pagando. Porque tem a questão da incorporação também para empresas. A pessoa está começando um planejamento societário, familiar, está criando uma holding de participações, de propriedades. Legal. E que eu quero colocar dentro da minha empresa. Quanto que vai ser a alíquota? Então, isso também tem umas reduções. Muda de casa. Muda também. Casal novo, primeiro imóvel. Um casal novo também tem a questão, quando é o primeiro imóvel comprovado que é a primeira aquisição no imposto de renda dos últimos 5 anos, também tem reduções de alíquota. Então, são vários aspectos que a legislação, não só de Balneário Camboriú, Itapema também tem bastante benefício. Camboriú tem as suas ressalvas, Bombinhas, Itajaí. Então, é importante o corretor de cada região também se familiarizar onde que está comprando e verificar. Não a lei do ITBI, são uma lei, artigos simples ali que pode, numa leitura sucinta, também compreender, criar sua tabela também do quanto tem. Interaja com o seu advogado, também, vai buscar quem sabe. Procura conhecimento, dê trabalho para o advogado, claro, né? Claro. Para ele se atualizar ali. A questão daquela MP do bem é tão batida, mas tem gente que não sabe ainda, né? Que se tu tens hoje um imóvel e só pode usar a cada 5 anos esse benefício. Mas se tu tens um imóvel e vendes ele, se tu compra outro imóvel em até 6 meses...
Tu redução tem a redução ganho de capital, do né? ganho de capital, né? Porque, eventualmente, eu vendi um imóvel aqui de 1 milhão, vou comprar um de 3 milhões, você vai pagar 15% da diferença, né? E aí, se consegues utilizando esse benefício, você é isento, é um valor alto na nossa região. E trazendo também para o Brasil inteiro esse podcast, a maioria dos benefícios dos municípios dão benefício também para o programa Minha Casa Minha Vida, de redução de alíquotas também. Então, a gente está falando de um mercado que tem um valor agregado, que é Balneário Camboriú, que dificilmente o imóvel entra. Só regiões do Brasil, que na grande maioria das regiões o programa Minha Casa Minha Vida é importante e fomenta o mercado imobiliário. Itajaí também, nós temos um programa de Minha Casa Minha Vida muito forte. Camboriú nós já tivemos também. Agora a valorização fez com que diminuísse bastante. Só é importante também esses benefícios que a lei traz de isenção, redução para esses tipos de imóvel, que pode fazer que o corretor utilize isso como buscar oportunidade de negociações, de investidores, de uma questão social das pessoas conseguirem sair do aluguel e ir para o imóvel, e isso trazendo também honorários de corretagem para dentro da empresa, para dentro da casa do corretor, que também é importante. Sem dúvida. Corretor vive disso, assim como o advogado vive dos honorários, a gente fomentar os negócios, que é o nosso ganha-pão. E fica a dica, se tu consegues fazer o teu cliente economizar de todos esses lados, dificilmente ele vai querer te morder a comissão, né? A tua comissão. E dificilmente vai querer trocar também de corretor. Pois e vai te indicar. Muito bem. Lucas, antes de mais nada, quero te agradecer imensamente a presença e a luz do conhecimento aí, de tanta coisa que ainda tem para a gente saber a respeito disso, mas tu não podes te promover como advogado nesse caso, mas eu posso. Estou deixando aqui os contatos do Lucas no descritivo. Quem tiver qualquer situação aqui na nossa região, busque o escritório dele. E para as considerações finais. Demir, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por esses minutos de sabedoria também. Muito me honra estar aqui contigo também, que trouxe muito conhecimento. A prática realmente faz com que nós nos capacitemos cada vez mais, porque a faculdade nos ensina na teoria, os livros nunca trouxeram os problemas práticos que eu tenho no dia a dia. E assim como na tua profissão também, o ditado popular, a dor ensina a gemer. E a gente trouxe aqui casos práticos, graças também à tua experiência. Obrigado aí, e obrigado também a propiciar ao público essa oportunidade de conhecer. Já estamos aqui há quase 30 podcasts que a gente comentou no início ali, antes, nos bastidores, e que trazendo essa oportunidade das pessoas cada vez mais com a internet, com as ferramentas, conseguirem conhecimento. Hoje o conhecimento, ele na maioria das vezes, ele é gratuito. Exatamente. Basta o interesse. Sempre falo isso. Basta, hoje, posso voltar escutando no carro o teu podcast, trazendo esse conhecimento. E eu acho que é isso que depende as pessoas capacitarem, estarem preparadas para o mercado. Exatamente. A gente nunca vai saber tudo, mas sabendo um pouco mais do que a gente sabia ontem, a gente já está no lucro. Obrigado imensamente pela oportunidade, agradeço. Espero que tenham gostado, espero que queiram conhecer a nossa região. Nossa região é muito próspera, muito bonita. Vale a pena vir passear em Balneário Camboriú na região. Vir comprar aqui, melhor ainda. Sempre um ótimo investimento. Desejo para ti e para a tua família muita saúde, muita prosperidade. Muitas vendas. E me coloco sempre à disposição. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus. Perfeito. E até a próxima. Joia. Pessoal, agradecer imensamente a audiência de vocês. Lembrando, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Não está com tempo de assistir? Vai no Spotify, tem lá em áudio também o nosso podcast. Os contatos do Lucas todos aqui embaixo. Se tens alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente pode muito bem te responder aqui também. Pode gerar, de repente, assunto para uma próxima conversa, porque experiências aqui são muitas, na prática, na teoria, né? E nas contendas do dia a dia. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo podcast. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.
Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede.